Romanos capítulo 12, vamos ler a uma só voz. Acabamos de cantar sobre reina em mim. Vamos ler junto os versos 1 e 2 de Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Nós vamos passear por Romanos 12 hoje. Mas antes, porém, precisa lembrar de Romanos capítulo 1. Se você ler, o apóstolo Paulo deixa claro que quer ir visitar Roma, isso mais ou menos pelo ano 58 da era cristã. E aí Paulo disse que ele precisava ir a Roma e compartilhar alguma coisa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí ele mostra a necessidade, quando ele chega no verso 16 do capítulo 1, Roma era o centro do poder político e econômico da época. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crer. E ele diz primeiro do judeu, mas também do grego, ou seja, o Evangelho é o que salva, seja romano, seja gentil, é por meio da graça de Deus. E aí quando ele chega no verso 18 do capítulo 1, ele mostra a situação moral que os romanos estavam vivendo, e assim todos aqueles que detêm a verdade pela mentira, ou que esqueceram a justiça de Deus. Ele diz no verso 18 que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade dos homens, que trocaram a verdade pela mentira, e que caminham em direção ao contrário à sua própria natureza e o que Deus estabeleceu. E no final do capítulo 1, então ele vai dizer qual o estado que a humanidade se encontra, o estado moral e espiritual. No capítulo 2 e 3 ele começa a dizer que, juntando judeus e gentios, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 6 ele vai dizer de novo nessa mesma ideia: o salário do pecado é a morte, mas o dom de Deus é a vida eterna. E aí ele vai continuar falando que todos estão no mesmo bloco, todos estão destituídos da glória de Deus. Chega no capítulo 8, vem então o grande capítulo, como se torna filhos de Deus. Ele diz: olha, justificado pois mediante a fé, então nós temos paz com Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Aí ele diz: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. O próprio Espírito me autoriza a chamar Deus de Pai. Ou seja, é por Ele que nós clamamos e chamamos Deus de Pai. Não é por uma religiosidade, por uma religião que se tem, por algum Deus que se crer, e aí você chama Deus de Pai. Diz: não, o próprio Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Isso vem uma garantia tão extraordinária, que Paulo chega a falar em Romanos então que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E baseado nisso, ele diz: olha, nem morte, nem vida poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí ele continua, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, ele vem colocando que, olha, não há injustiça da parte de Deus, os judeus não creram, Deus enxerga, Deus coloca o gentio, e aí todos nós somos inseridos no plano de salvação de Deus por intermédio de Cristo na cruz. E aí nós cantamos esta última expressão do capítulo 11, quando ele chega a dizer que profundidade. Ele diz: quem foi o conselheiro de Deus? Quem primeiro lhe aconselhou ou fez alguma coisa? Ele disse: ninguém. Sabe por quê? Ele diz: quem, pois, primeiro colocou em sua mente? Diz: não, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse é o Deus do Salmo que nós lemos 81, e ele chega a dizer: se Israel tivesse me ouvido. É o mesmo do 115, que ele diz: Arão, Israel confia no Senhor, mas há outros que se esqueceram de Deus. E aí você também vai para Isaías 40, quando ele diz que vai alguém, um artífice, corta uma árvore, escolhe e chama alguém para fixar um Deus de madeira.
e vai chamá-lo de Deus. Ele disse que se Israel tivesse consciência de ver que é Deus quem cria tudo, cria as estrelas, aí chama pelo seu nome, aí chega um momento que ele vai dizer o seguinte: olha, alguém de Israel pode pensar, por que meu caminho está encoberto? Por que eu sofro tanto? Por que há tantas provações, tantas dificuldades? Ele disse: não sabes, não entendes que o eterno Deus, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga. Ele faz forte ao cansado, multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam. Ele está chamando a atenção para que todo o Israel de Deus, o novo Israel de Deus, continue numa crença inabalável, apesar dos problemas, dificuldades, provações, adversidades. Mas a fé continua num Deus que cria o universo, chama as estrelas pelo seu nome, e alguns podem se cansar, ficarem fadigados e até caírem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E depois dele fazer essa série de exclamação do capítulo, ao final do capítulo 11, a partir do 33, que ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, ou juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem, pois, foi o seu conselheiro? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Então, é o último cântico que nós cantamos: a ele a glória eternamente. Amém. Então vamos pensar num tema bem rápido, bem objetivo, sobre a vida no altar de Deus, baseado nesses dois versos que nós lemos de Romanos 12. Porque ele, depois dessa exclamação, Paulo diz: então eu rogo aos irmãos que ofereçam, ou pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o vosso corpo por sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Os cristãos são chamados para apresentarem um culto racional a Deus. Nem Deus é irracional, nem o cristão é irracional. Ele não parte para um ato de idolatria sem saber o que está adorando. O nosso Deus é o único Criador do universo, o Deus da Bíblia, é o Deus que nos salva por sua graça e misericórdia. E aí esse povo marcha na contramão do mundo. Geralmente o que o mundo aprova é o que o reino de Deus vai na contramão. E aí ele disse então que se apresente um culto de forma racional. Eu sei porque estou adorando. O apóstolo Paulo vai dizer: olha, eu sei em tem crido e sei que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou seja, a nossa fé não muda com as circunstâncias. A igreja não se adapta à situação de cada ano que ela está vivendo. O cristão também não vai se adaptando à situação sempre contemporânea, dando um jeitinho para tentar ajudar o pecador. O que a Bíblia diz é: quem crê será salvo, quem não crê está condenado. É bíblico. Nenhum cristão que experimentou o novo nascimento vai se adaptar às questões contemporâneas para dar um jeito. Como é que é esse culto racional? Agora volte seus olhos a partir do verso 3, porque ele vai num sacrifício contrário, e uma mente contrária ao mundo. Ele diz: olha, é um culto racional e não concorda com o mundo. O que é que o mundo diz e o que é chamado para você? Isso é um sacrifício, porque é muito complicado você cumprir isso daqui. Vamos lá, a partir do verso 3, depois ele escrever isso, ele vai dizer: porque pela graça que me foi concedido, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um, porque assim como um só corpo, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo, você queira ou não, e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo a graça que vos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé e não segundo as emoções. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. E o que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência.
que exerce misericórdia, ele diz com alegria, o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns dos outros, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, ele diz com alegria, regozijai-vos na presença, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos, não tomeis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, e se possível, quanto depender de vós, tende paz uns com os outros, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isto é a sequência de Romanos 12, 1 e 2. Diz, olha, primeiro, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E ele disse, não se conforme com o instante presente do mundo, porque o mundo caminha ao contrário do que nós lemos. Ele disse, mas isso é um sacrifício, e você se apresentando como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, ele disse, você vai ter uma coisa extraordinária, você vai experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. Mas é um desafio, mas só o povo de Deus consegue isto. Se você for ler depois em casa, em João capítulo 3, você tem a história da conversa de Jesus Cristo com o mestre da lei, e aí eles começam a conversar, e Jesus Cristo fala de novo nascimento, e aí o mestre da lei não entende, que é o Nicodemos, diz, como é que é isso, nascer de novo? E Cristo vai dizer assim, eu estou falando de coisa material, você não entende, imagina se eu falar do que é espiritual. Aí Cristo vai dizer, importa nascer de novo, e todo cristão é alguém que nasceu de novo. Ser cristão não é membro de igreja, ser cristão não é ser religioso, ser cristão é alguém que nasceu de novo. E em nossos dias há um apelo muito grande para evangelho cristão, é ser membro de alguma comunidade. É claro que é o privilégio de ser membro de igreja, é um compromisso, é uma responsabilidade, é algo que a Bíblia diz que você tem alguém para chorar, para orar com você. A Bíblia diz aqui, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram. Se não tem comunidade, você vai sorrir com quem e chorar com quem? Se é com a comunidade, você tem o fraterno abraço, e aí ele vai aumentando essa necessidade de ser alguém que tenha um grupo de compartilhar necessidade, alguém que tem um grupo que você pode se alegrar e chorar. Mas isso começa com o reconhecimento da grandiosidade de Deus, e ele disse, é preciso que esses cristãos se apresentem a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E naturalmente esses cristãos não concordam com o mundo, ele caminha na contramão. Isso é um sacrifício cristão, porque não é fácil cumprir o que ele estabeleceu aqui, o que Deus diz para nós. Chorar com os que choram é fácil, desalegrar com os que se alegram é fácil. Mas se você observa os versos, por exemplo, 26 20 em diante, todos eles anterior vem desafio, mas ele diz, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, então dá-lhe de comer, e se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça,
sobre a sua cabeça. Geralmente o que nós queremos é responder ou vingar. Mas ele diz, não, ele vai colocar, você agindo dessa forma é como colocar brasas vivas na cabeça dele. Segunda coisa, verso 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isto só é possível se a vida estiver no altar de Deus, num sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional, não só culto emocional. Há possibilidade de culto emocional? Sim. Sim, muitas vezes. Nós tivemos o caso do Caim, e nós tivemos em nossos dias também, está na moda hoje, culto que apela para o emocional, pouca palavra, mas muito entusiasmo, pouco quebrantamento, pouco nascimento, pouca transformação, poucas vidas no altar. Isso não é julgamento, é a afirmação. E é preciso que se volte os olhos para a Bíblia, para saber o que Deus quer desse novo Israel de Deus em nossos dias, porque diz, os dias são maus. E se você olhar do verso 3 até o final que nós lemos, e depois você lê Mateus capítulos 5, 6 e 7, que é o Sermão do Monte, você vai descobrir que no que respeita à ética ou vida com Deus, ou vida moral e social, esses textos se casam. O Sermão do Monte com Mateus 12, do verso 3 ao verso 20, eles têm a mesma direção, que são aqueles que entenderam a realidade do reino pela graça de Deus, e não simplesmente por uma razão de adorar alguém. Preciso adorar, então eu vou adorar. Isso não. Ser cristão é nascer de novo. Ser cristão é ter vida no altar. Ser cristão é não se conformar. Ser cristão é lutar para que haja transformação, que é uma necessidade que o mundo tem de receber a palavra que vem do coração da igreja, porque só a igreja tem palavra de transformação. Só o cristão tem palavra de transformação. Só o cristão tem palavra que o mundo espera, nada mais. Não é brigar com o mundo, mas qual é a resposta que a igreja tem para o mundo? A palavra de Deus. Só. Não adianta querer inventar ou querer brigar, mas tem a palavra de Deus que é viva e eficaz, e que Deus continue nos sustentando, abençoando, e que cada um de nós, com a vida no altar de Deus, primeiro não concorde com o mundo, mas tenha uma coragem e ousadia para falar o que precisa, que o mundo precisa para ser transformado. A igreja não pode, o cristão não pode dizer, não, está certo, é assim mesmo, os tempos são modernos, é outro tempo. Não. Pecado continua sendo pecado, inferno continua sendo inferno, céu continua sendo céu. E para ser salvo, só por meio do novo nascimento. E é por meio da fé, não tem outro jeito. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos abençoe. Amém. Vamos nos colocar em pé e nós vamos orar ao Senhor. Pai Santo, nós queremos agradecer o Teu nome pela vida que nós temos em Ti. E agradecemos porque o Senhor nos deu o privilégio de nos deslocarmos para este local de adoração coletiva. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe para que possamos prosseguir com ousadia, com fé e com o coração no altar do Senhor, no culto como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não nos conformamos, mas transformando pela renovação da nossa mente, para que continuemos experimentando a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus em Cristo Jesus. E assim, ó Deus, que a Tua bênção eterna e soberana e a presença de Cristo Senhor seja sobre nós e com todo o povo de Deus, na paz e consolação do Teu Santo Espírito, hoje e eternamente. Amém.